Rádio Itatiaia também chega para falar do Danilo. O Palmeiras está pertíssimo de detalhes. O Palmeiras já tem tudo acertado para o Danilo. Isso que é verdade. O Palmeiras tem tudo acertado com o Danilo. A notícia que a gente tem é que está tudo acertado pelo grande Danilo. E vamos sim contratar o Danilo, tá? O Palmeiras está muito perto para contratar o Danilo. O Palmeiras está muito perto para fechar o Danilão da massa. O Danilão que a gente tanto espera muito, tá? O Palmeiras muito perto para contratar o Danilo. Vamos trazer aqui a Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que trouxe a informação sobre o Danilo, tá? Trouxe informação sobre o Danilo, todos os créditos. Danilo não se empolga com oferta do Zenit e Palmeiras tenta convencer o Botafogo. Cara, o problema, cara, é o próprio Botafogo, tá? Os caras não estão mais com os pires na mão, né? A verdade é essa. Os caras hoje já estão sem transfer-ban, né? Sem transfer-ban, isso que é a verdade. Deram um bonote, né? Então, se transfer-ban e realmente estão tentando dificultar a contratação do Palmeiras. Falam até, eu vou dizer bem sério para vocês, falam até em tentar botar o Danilo contra o Cruzeiro, tá? Tentar botar o Danilo contra o Cruzeiro, e se isso acontecer, praticamente dá adeus do Danilo no Palmeiras, tá? Palmeiras e Danilo tá tudo correto, tudo acertado, tá? Tudo acertado, Palmeiras e Danilo, a verdade é essa, tudo acertado. O que falta? Esse bendito Botafogo, né, cara? Esse bendito Botafogo, entendeu? Esse bendito Botafogo querer vista a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Que chegue para vestir a camisa do Palmeiras. Porque o cara pediram 35 milhões. Ninguém vai pagar 35 milhões pelo Danilo, cara. Ninguém vai pagar 35 milhões pelo Danilo. Isso que é verdade, tá? Ninguém vai pagar 35 milhões pelo Danilo. Isso que é verdade. Ninguém. O Gustavo Terini chegou à atenção. O Botafogo deseja e vai escalar Danilo para a partida contra o Cruzeiro no domingo. E o Palmeiras tem data limite para avançar na negociação. O Verdão e o Clube Carioca tratam essa semana como decisiva para a negociação e pelo volante. O Botafogo quer contar com o Danilo diante do Cruzeiro. Caso entre em campo, Danilo atinja o limite de jogos do Brasileirão e não poderá defender outro clube brasileiro na competição. Se não houver avanço nas conversas, o Botafogo pretende mantê-lo e seguirá aguardando proposta no mercado europeu. Cara, aí é com o jogador, né, cara? Aí é com o jogador também, né? Gustavo Terini trouxe a notícia, o Botafogo vai tentar forçar o Danilo a entrar em campo. O Botafogo vai tentar forçar o Danilo a entrar em campo, entendeu? Ele é o dono do passe do cara, entendeu? É a nova SAF lá, né? Cara, é complicado, cara, é complicado. O Botafogo vai dificultar. Entendeu? É verdade, viu? Aqui, ó. Surreal a narrativa que disse também aqui, ó. Eu disse que tinha prazo. E o empresário do atleta e Botafogo estão corretos. É hora de chegar e fechar ou deixar o atleta atuar para cavar uma equipe europeia. Não pode pagar o produto, deixa fora a ação. Isso não existe. Cara, isso é verdade mesmo, cara. Ou o Palmeiras chega e paga, ou deixa o cara tranquilo, né, cara? Porque a verdade, o Danilo tá correto também. Nessa parte aí, o Botafogo tá correto. Porra, fica pichichando, cara. Oferece 30 milhões de euros, cara. Oferece 30 milhões de euros. Não oferece a tantos jogadores aí. Oferece 30 milhões de euros e fecha com o Danilo, cara. E fecha com o Danilo. É difícil? Não é, cara. Não é. Fecha com o Danilo por 30 milhões de euros, cara. E traz o Danilo pro Palmeiras. Aí fica pichichando, cara. O cara vai prejudicar o cara, cara. É data limite mesmo. Tem uma semana para esse presuntinho, esse meia tigela empresário, né? Empresário fraco, fraquíssimo. Cara, o Anderson Barros, se fosse, cara, uma obrigação. Quem se eleger do Palmeiras tem que trazer o Danilo, cara. Tem que tirar o Barros do Palmeiras. O Barros não pode ficar no Palmeiras, cara. O Anderson Barros não pode ficar no Palmeiras, entendeu? O Anderson Barros não pode, entendeu? Porque se perder o Danilo, cara, o Palmeiras tem dinheiro para contratar. O Palmeiras já tem 23 milhões. Faz 26 milhões e 4 bonificações, cara.
É difícil? Não é, cara. Não é. Só saber fazer, cara. É data limite, cara. É data limite. É data limite. É difícil fazer? Não é. Agora fica com esse lenga-lenga, cara. Não dá. Dá pra mim não dá, cara. Não dá de jeito nenhum. O Danilo, entendeu? O Danilo é um jogador extra classe, cara. É o Chiqueiro Verde falou aqui, ó. Danilo vai receber 10 dias de folga. Palmeiras e Botafogo conversam para finalizar transmite antes dessa data. Contrato de 5 anos, a operação pode chegar a 28 milhões de euros, salário de 1 milhão e 800. Tá tudo acertado. Tá tudo acertado, tá? Tá tudo acertado entre Palmeiras e Danilo e Botafogo. Tá tudo... aliás, entre Palmeiras e Danilo. Tudo acertado, isso que é verdade. Agora tem que o Palmeiras convencer o Botafogo, cara. Chegar e pagar. Porque não adianta só dizer querer que quer e não chega nunca para pagar, né, cara? E não chega nunca para pagar. É uma coisa interessante. E continuando aqui, ó. Passando para lembrar sobre o Danilo. Desde quando começou a esquentar a situação entre Danilo e Palmeiras, nosso perfil, junto com o Espião Verde, Thiago Santos e Bacê Caio, trouxemos com exclusividade informação sobre a negociação. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto muitos falavam que havia lá atrás uma lista com 5 jogadores no negócio, depois 2, Kaique, Naves, depois Naves, nós sempre deixamos claro que não havia jogador envolvido. O Botafogo queria dinheiro, agora todos falam isso, né? Não, é verdade, isso aí é verdade, né? Como vocês disseram que estava fechado também, né? 2, falamos também que há algumas semanas que o valor seria de 28 milhões, enquanto muitos falam 20, depois 22, depois 25, e agora todos falam entre 25 a 30. Cara, se não chegar esses valores, o Botafogo não vende, tá? Se não chegar esses valores, o Botafogo não vai vender. É entre 25 e 30. Tá de bom tamanho também, tá? Tá de bom tamanho, na minha opinião, tá de bom tamanho Danilo do Palmeiras, né? Também falamos que Danilo seria jogador do Palmeiras, enquanto muitos da mídia oposta e alguns da nossa mídia falaram que não, que nem tinha negociação. Cara, vamos ser sinceros aqui. Se tá fechado, anuncia. Entendeu? Anuncia. Se tá fechado, anuncia o Danilo, cara. Cara, esse lenga-lenga, agora o Botafogo entrou na questão, né? O Botafogo não vai aceitar. A verdade é essa. O Clube Regatas Botafogo não vai aceitar. Até domingo tem que fechar, tá? Até domingo tem que fechar e trazer o Danilo. Tá correto? Tá errado? Não. É só ativo, cara, no clube, cara. Palmeiras contra o Barros, que é uma tartaruga, cara. É uma tartaruga sim, cara. Desculpa dizer. O Palmeiras de Anderson Barros é uma tartaruga. Uma tartarugaça. A verdade é essa. Grande tartaruga. Esse é o problema do Palmeiras. O Palmeiras de Anderson Barros é uma tartaruga que não sabe contratar de jeito nenhum. Infelizmente, cara. Continuando aqui, 4. Sempre falamos que não tinha proposta da Europa e que para o Zenit ele não iria. Agora todos já avançaram essa situação, né? Cara, aí dá na lógica. O Danilo não é o Gerson, né? E se escondeu. O Gerson não tá na Copa do Mundo hoje por culpa dele mesmo, do seu pai. Entendeu? O Gerson era para estar na Copa do Mundo se não tivesse ido pro Zenit. Isso que é verdade, né? 5. Falamos também que pensamos ter anúncio e apresentação nessa semana, que se encerrou. Mas ressaltamos que as questões burocráticas poderiam atrasar. E atrasou. Nessa parte não aconteceu, faz parte, né? 6. Também avisamos na sexta para a segunda, vai ter uma reunião para decidir tudo. Muitos já publicam que tudo pode ser resolvido nessa semana. Cara, aliás, tem que ser resolvido nessa semana. O Botafogo já disse que vai botar o jogador para jogar, né? Que vai botar o jogador para jogar, né? Danilo vai ser jogador do Palmeiras, cara. Só se o Anderson Barros atrasar, né, cara? Só se o Anderson Barros dizer, fica aí, menino, porque eu não te quero mais. Mas Danilo, tudo indica, será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá?
Cara, se o Anderson Barros não conseguir trazer o Danilo, cara, pede pra cagar e sai, né, cara? Pede pra cagar e sai. Isso que é a verdade, né? Pede pra cagar e sai. Isso, infelizmente, tem que fazer isso. Cara, Danilo é um jogador extra classe, cara. Extra classe mesmo. É um jogador diferente. Cara, vocês já imaginaram Danilo? Vocês já imaginaram Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira nesse time? Cara, eu imagino todos os dias, tá? Eu imagino todos os dias. Será muito bom. Bem-vindo, Pedrão. Um abraço, Pedrão, tá aí na live. Tamo junto, meu amigo. Pode deixar seu comentário que a gente vai dar aquela moral aqui depois dessa fala do Danilo, né? Enfim, a gente poderia fazer como muitos, fazer de uma notícia virar 10 ou 20 publicação. Como muitos aqui. O trampo é sério. Sem ler, lero. Sem lero, lero. Vou deixar o print para quem quiser conferir. Agradecemos a todos que curtem nosso trampo. Eu curto demais, cara. Eu curto demais o trampo de vocês, tá? Eu curto demais. Parabéns pelo trabalho. Vamos estar aqui, ó. Parabéns pelo trabalho, né? Eu curto demais do Chiqueiro Verde, tá? Parabéns pelo trabalho, entendeu? Eu curto demais o trabalho desses caras, tá? O Chiqueiro Verde é um dos que traz a melhor informação junto com o Gustavo Terim, tá? Junto com o Gustavo Terim é o que traz a melhor informação e o planeta do Palmeiras. Vamos ver o que o planeta do Palmeiras falou. Tá falando das férias do Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes tá de férias. A verdade é essa. O Flaco tá de férias 10 dias. Mas eu quero saber desse menino aqui, ó. Esse menino aqui, ó. Aqui, ó. Planeta do Palmeiras, ó. O Botafogo já deu um limite, tá? Todos os créditos planeta do Palmeiras. Atenção. O Botafogo sinalizou que quer escalar o volante Danilo para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo. Partes tratam essa semana como data limite para negociações seguirem ou não com o Palmeiras. Caso entre em campo contra o Cruzeiro, a cria da academia não poderia se transferir para o Palmeiras, pois atinge 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Por conta disso, as partes envolvidas entendem que a negociação com o Verdão precisaria avançar ainda nessa semana. Cara, o Palmeiras chegar e comprar, cara, também é sacanagem, né, cara? Também é sacanagem até com o torcedor, né? Desculpa o Anderson Barros, é uma tartaruga, né, cara? A gente montou uma tartaruga sem ser dirigente do Palmeiras, né? Não é de agora que a gente tem críticas ao Anderson Barros. Não é de agora que a gente tem críticas ao Anderson Barros. Infelizmente, é a famosa tartaruga, né? A famosa tartaruga, o Anderson Barros. Infelizmente, né, cara? Cara, se o Anderson Barros ficar no Palmeiras, depois da Copa do Mundo, depois de mandar a Leila, tem que mandar internar o novo presidente, tá? Tem que mandar internar o novo presidente. Porque não dá, né, cara? Porque não dá, tá? Cara, se a gente perder o Danilo agora, aí não dá, né? Olha o Jair aqui, ó. E jogada também do Botafogo. Tá no páreo dele. E quer forçar o Palmeiras a pagar o que ele quer. Ou aumentar a proposta. Tá correto o Botafogo, Jair. O Botafogo tá correto, cara. O Botafogo tá correto. É uma jogada de mestre. Tá errado? Tá não. Tá não. O Botafogo vai ser irresponsável de não vender. Até porque não vender tem chance do jogador sair de graça em 3 meses. Porque os caras não tem grana para pagar. Tá com a nova SAF já. Tá com a nova SAF e acho que a tendência do Danilo é... Cara, se for para outro Barros, a gente tá fudido, cara. Desculpa a palavra, a gente tá fudido com o Anderson Barros, cara. A gente tá ferrado com o Anderson Barros. Desculpa dizer, cara, o Anderson Barros, cara, é uma tartaruga em pessoa, tá? É uma tartarugaça em pessoa. Desculpa dizer aqueles que gostam do Anderson Barros. E a Leila não faz nada, a Leila tá cagando agora, né, cara? Não ganhou porra nenhuma pro Palmeiras. Quem ganhou os títulos importantes foi o Gagliotti, né? Ela não ganhou porra nenhuma e fica se achando a melhor presidente da história do Palmeiras. A maior presidente da história do Palmeiras, que não é porra nenhuma, cara. Que não é porra nenhuma. O maior presidente da história do Palmeiras foi Paulo Nobre e depois foi o Anderson Barros. Ela tá se tornando a pior da história, junto com o Tirone, né? Isso que é verdade. Todos os caras do planeta do Palmeiras, o Chiqueiro Alviverde, o Gustavo Terini, a Rádio Atibaia, né? E estamos juntos nessa. Eu quero que vocês comentem, né? Sobre essa história do Danilo. Palmeiras tem semana D. É essa semana ou nada, né? É essa semana ou nada.
Ou vai ou fica, né? Ou o Palmeiras fecha com o Danilo ou não, isso que é verdade. E o Palmeiras pretende sim fechar com o Danilo, né? Ou fecha ou fica. Essa que é a verdade, cara. É uma coisa inusitada, cara. Por isso que eu não gosto desses caras, tá? Por isso que eu não gosto desses caras. Aqui, ó. Jornal critica gesto da Argentina durante a premiação da Espanha. Desagradável. Cara, os caras não sabem perder, né? Messi e seus companheiros ficaram de costa para o palco no momento em que os campeões recebiam suas medalhas. Né? Cara, é foda, né, cara? Cara, os caras não sabem perder de jeito nenhum, né, cara? Os caras não sabem perder. É uma coisa inusitada, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tinha vergonha na cara, argentinos. Tinha vergonha na cara. Sabe perder também é digno, cara. Não vou dizer para bater palma, para ficar assim, né? Mas pelo menos ficar de frente, né, cara? Ficar de frente, né, cara? Porque a Espanha ganhou no jogo normal. Vocês que ainda quiseram brigar, né? Quiseram brigar, uma vergonha. Os paredes só podia ser. Os caras perdem na Copa pra gente, brasileiro, e já estão empatados. Aí esse ano a gente passa na Libertadores. Quando a gente não dava valor, vocês estavam na frente e tirava onda na Libertadores. Agora vocês estão mal das pernas, né? Na Libertadores também. Estão muito mal das pernas e vão ficar pior, viu? Vão ficar pior, porque vai demorar um tempinho pra vocês ganharem a Libertadores, viu? A postura dos jogadores da Argentina durante a premiação da Copa do Mundo no último domingo foi motivo de polêmica. Os vice-campeões ficaram de costa para o palco, interagindo com a sua torcida no momento em que o campeão Espanha recebia suas medalhas e taça. Cara, é uma falta de respeito muito grande, mas a gente sabe que eles não têm educação, que é a foto deles, né? Argentino não tem educação nenhuma, desculpa dizer, a educação é muito pouca, né, desses argentinos, né? Aí os caras batem palma, né, cara, pros caras desses. Tem brasileiro que segue torcendo pros argentinos, cara. Eu fico envergonhado, cara. Eu fico envergonhado, cara. Brasileiro torcendo pra argentino, cara. Isso não existe, cara. Nem aqui, nem na China, cara. Nem aqui, nem na China. Brasileiro torcendo pra argentino, cara. É vergonha demais. É muita vergonha. Desculpa dizer, cara. Mas é a verdade, cara. Cara, nenhum argentino torce pro brasileiro, pro Brasil, cara. Eu duvido que um argentino vá torcer pro Brasil. Eu duvido aqui. Eu duvido que algum argentino vai torcer pro Brasil. Não torce de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não torce de jeito nenhum. Aí fica um bocado de panacas aí. Chupa Mauro César. Chupa Casagrande. Entendeu? E torcendo pra Argentina, né? Torcendo pra Argentina. A atitude não foi bem vista no país dos campeões mundiais. O jornal espanhol as classificou a atitude como desagradável e afirmou que os argentinos tiveram desprezo pelo campeão. Cara, isso é normal deles, cara. Isso aí é normal deles. A verdade é essa. É normal deles. São os maus perdedores. Toda vez que eles perdem algum campeonato, querem brigar. O engraçado é isso, né? Quando eles perdem algum campeonato, eles querem brigar. Agora, quando eles ganham, né? Tem que bater palma, né? Quando eles ganham, tem que bater palma para esses bandos de vagabundos argentinos, né? O final sombrio da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha tomou um rumo ainda mais agradável. Quando os argentinos viraram as costas para a torcida espanhola, ao erguer o troféu, escreveu o vínculo, né, cara? Cara, infelizmente, né? Cadê a FIFA, né? Cadê a FIFA para fazer alguma coisa? Na opinião do jornal espanhol, a cena manchou ainda mais a participação dos argentinos na final da Copa do Mundo. Cara, a Argentina sempre foi isso, cara. A Argentina sempre foi isso. Um monte de palhaços, tá? Um monte de vagabundos, entendeu? Um monte de palhaços. Cara, fica uma coisa inacreditável, né? Uma coisa inacreditável, a verdade é essa, né, cara? Uma coisa inacreditável. Inacreditável mesmo, na minha opinião, que esses caras, esses porcos argentinos fazem, né? O futebol, né? Esses porcos desagradáveis que fazem com o futebol, né? Infelizmente. O gesto em comum em uma cerimônia, né? Em uma cerimônia de premiação, coroou uma partida em que a Argentina se concentrou mais em jogadas sujas do que em futebol. Cara, os caras jogaram para levar para o empate, né, cara? Jogaram para levar para o empate ou por um lance do Messi, que não teve, né? Um lance do Messi que não teve. Isso que é verdade.
E jogaram para jogar para o empate e tentaram segurar a equipe dos espanhóis, né? Isso que é verdade. Jogaram por uma bola só do Messi. Toda a seleção argentina se esqueceu de uma das regras de ouro para os vice-campeões em competições desse tipo. Presenciar a coroação da equipe que os derrotou. Completou o vínculo espanhol. Eles não estão nem aí, meu amigo. Aqui, ó, deram as costas, né? Eles não estão nem aí, eles são assim mesmo, cara. Imagine no futebol aqui na América do Sul. Você vê que a gente passa os times argentinos, né? Que infelizmente são assim, né? Infelizmente são assim. São os papagaiões, né? Os palhaços, na minha opinião, né? São os palhaços, na minha humilde opinião. Os argentinos são sim os palhaços. Desculpa aqueles que torcem para Argentinas, mas são os palhaços. A Espanha faturou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1-0, marcando apenas na prorrogação. Ferran Torres foi o ator do gol do título. Cara, mais uma vez na prorrogação, né? Chegando na prorrogação, o Iniesta fez naquela época, né? E agora o Ferran Torres. E parabéns à Espanha, né, cara? A gente tem que dar parabéns aos espanhóis que jogaram futebol e dá gosto de ver, né, cara? Em cima, perderam vários gols, né? Perderam vários gols, isso que é verdade, e mereceram o título, né? A Espanha mereceu o título e parabéns aos espanhóis, né? Parabéns mesmo aos espanhóis que foram campeões. Vamos ver a chegada a Madrid, né? Da Espanha, a chegada a Madrid pelo título, né? Espanhol, grande título, bicampeonato mundial, né? Tá muito longe do Brasil ainda, né? Muito longe, graças a Deus, né? Muito longe. E a Argentina não é tetra, né? E o bom é que a Argentina não é tetra. A melhor coisa do mundo é os argentinos não serem nem tetra, nem sonhar em igualar o Brasil, né? Nem sonhar em igualar o Brasil. Só Itália e Alemanha que pode ser penta. O resto é bi, é tri no máximo. E a verdade é essa, né? A verdade é essa. E chupa o Messi, né? O Messi tem que chupar caju, muito caju mesmo, para chegar ao Brasil. Os caras querem comparar o Messi com o Pelé, cara. Não existe nem aqui, nem na China. Todos os créditos GE, né? A Espanha chega a Madrid com a taça da Copa e terá dia de festa pelas ruas da cidade, né? Cara, parabéns à Espanha, né? Bicampeões mundiais serão recebidos pela família real e pelo governo antes dos desfiles de ônibus aberto, né, cara? Parabéns à Espanha, né, cara? O Yamal, campeão, né? Yamal, o Ferran Torres, né? Que fez o gol do título. O avião que levou a Espanha e Nova York para Madrid pousou às 9h30 horário de Brasília na segunda-feira, na capital espanhola, com a taça da Copa do Mundo. Depois da conquista do bicampeonato mundial, os jogadores integrantes da comissão técnica terão uma programação de comemoração ao longo do dia todo, né? Os caras não vão nem comer direito, né? A Espanha venceu a Argentina por 1-0, gol de Ferran Torres na aprovação. No domingo, na decisão do Mundial, né? O capitão Rodri, eleito o melhor jogador da Copa, foi o primeiro a descer do avião e ergueu o troféu. Logo na sequência, os demais jogadores se juntaram todas as suas medalhas no peito e posaram na foto, né? Aqui, ó. Rodri. Calou a boca de muita gente, tá? Calou a boca de muita gente o Rodri, né? Calou a boca de muita gente. Para quem dizia naquela época que o Rodri foi injusto ser melhor do mundo, o Rodri calou a boca de muita gente mesmo, tá? De muita gente mesmo. Isso que é a verdade. O grande Rodri, né? O Rodri calou a boca de muita gente, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Agora o Rodri realmente calou a boca. E parabéns ao Rodri, né, cara? Parabéns ao Rodri, que foi sim o melhor da Copa, disparado, né? Uma Copa que agora vai ter jogadores comuns, né? O capitão Rodri, eleito o melhor jogador do mundo, foi o primeiro a descer. E agora tem a foto aqui dos campeões, né? Os campeões. Tudo aqui, né? No avião. Aí aqui, como vai ser a festa da Espanha, né? Os campeões participaram dos tradicionais compromissos oficiais. A seleção será recebida pela família real espanhola no Palácio de Zarzuela. Na sequência, a delegação seguirá para o Palácio de Moncloa, sede do governo da Espanha, né? Cara, o Yamal joga muito, mas não jogou bem, jogou razoável na Copa, viu? Não foi aquele Yamal que a gente todo esperava, não, viu? Não foi aquele Yamal que a gente tanto esperava, não. Mas foi bem o Yamal. Depois disso, os jogadores da comissão técnica iniciaram um desfile em ônibus aberto pelas ruas de Madrid. O percurso começará na região de Moncloa, passará por vias, pontos conhecidos da cidade,
como as Ruas da Princesa, Goiás Serrano, além de Praça Independência e Puerta Crás. O trajeto terminado em calle montada ao lado do Palácio Elibere. O palco montado na Praça Sibéria terá programação da música, animação, da apresentação, né? Apresentações. Parabéns à Espanha, né, cara? Mais uma vez, os espanhóis bicampeões mundiais. Parabéns aos espanhóis que conseguiram essa bela façanha, esse belo título. A Espanha campeã mundial de 2026, né? A Espanha campeã mundial de 2026. Parabéns aos espanhóis que foram e convenceram, né? Jogaram demais, né, cara? Jogaram melhor, né, cara? Jogaram melhor que os argentinos, né, cara? Não tem nem como comparação. Jogaram muito melhor que os argentinos. Não tem nem o que dizer, né, cara? Jogaram muito melhor que os argentinos. A verdade é essa. E são campeões merecidos, né? Entendeu? São campeões merecidos. Entendeu? Foram campeões merecidos. Entendeu? Entendeu? A verdade é essa, né? Já teve uma briga, né? Uma briga, a verdade é essa. Vamos ver aqui, né, pessoal? A briga aqui é na final, né? Na final, vamos ver aqui, Otamendi e Rodri, né? Ainda teve isso aqui, essa parte aqui, os caras são muito idiotas, né? A verdade é essa, né? Só Otamendi que vai encerrar a carreira dele no River Plate, né? No River Plate. Os caras só querem ser campeões, cara. Tem que perder também, cara. Dói, mas vocês não sabem nem perder. Isso que é a verdade, né? Não sabem nem perder. Isso que é a verdade. Infelizmente, né, cara? Não sabem nem perder. Não sabem nem o que é a palavra perder. Os hermanitos, né? Não sabem nem a palavra perder, né? Isso que é a verdade. A palavra perder para esses caras não existe, né, cara? Não existe. E tem que aprender a perder, né? A Argentina que, vamos ser sinceros, só tá na final da Copa do Mundo graças à arbitragem, né? E ao Messi. Quero ver se é o Messi agora, né? Que vai ser da Argentina, né? Se é o Messi agora, vamos ver o que vai ser da Argentina, né? Isso eu quero ver. Se é o Messi agora, eu quero ver o que vai ser dos hermanitos, né? Dos hermanitos, né? Isso que é a verdade, né? Ó, comece a falar menos, idiota. Entenda a bronca de Otamendi e Rodri na final da Copa do Mundo, né? A verdade é essa, né? Os caras não sabem o que é perder. Os caras não sabem o que é perder. E parabéns ao time da Espanha, né? E o Otamendi vai lamber caju, né? Vai lamber caju. Isso que é verdade, né? Vai lamber caju porque tu sois só vice de novo, né? Só vice de novo, isso que é verdade. E vai lamber caju, Otamendi. Porque pra ti já era, né, cara? Pra ti já era e tu sois vice de novo e pronto, final, né? Vice novo não, foi vice. Zagueiro argentino se desentendeu com o meia espanhol após a derrota da decisão do Mundial, né? O clima quente após a derrota argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, nesse domingo em Nova Jersey, não se limitou à confusão generalizada iniciada pelo desentendimento de Paredes e Gavi. Pouco depois do apito final, o zagueiro argentino também discutiu com o espanhol Rodri. A transmissão fragou o meia se dirigindo ao defensor para cumprimentar após o apito final, mas levando uma bronca do adversário, que estava irritado, né? Vamos ver aqui. Comece a falar menos de idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte, os dois. Isso não é legal. Vocês ficaram reclamando da arbitragem. Ele desejou Otamendi, né? Deixa eu ver aqui, ó. O capitão espanhol reagiu com surpresa e cobrança da Argentina. Afirmou ter respeito por ele e questionou o motivo da sua irritação. Laporte, você não viu o que ele disse nessa semana? Laporte, você não viu o que ele disse nessa semana? Respondeu Otamendi, antes de Rodri ter retirado da discussão por seus companheiros, né? O que o Laporte e o Rodri disseram? Otamendi se referiu a uma entrevista dada pelo zagueiro Laporte ao jornal Marca, dias antes da final. Ele fez um apelo para a arbitragem eslovena de controlar a intensidade da decisão, algo que, segundo o jogador, outros juízes não fizeram nos jogos de Argentina nessa Copa. É verdade, cara. Ele não mentiu, não, cara. Ele não mentiu, não. A Argentina foi ajudada até a final. Foi ajudada até a final. Isso que é verdade.
Foi julgado. Esse Otamendi também está chorando de barriga cheia. Porque se fosse outra arbitragem, eles teriam sido fora há muito tempo, tá? Eles teriam ficado fora há muito tempo, tá? Esse Otamendi está chorando à toa. Porque se fosse um árbitro enérgico, a Argentina não teria chegado na final, não, tá? A Argentina chegou na final graças a esses caras aí. Não me preocupo nem um pouco com a agressividade do futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Somente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados, né? Pancada é só com eles mesmo, né, cara? Pancada é só com eles mesmo, né? Eles são o rei da pancada. A falar não repercutiu bem na Argentina. Foi duramente rebatida por Agüero, ex-companheiro do Laporte no Manchester City, que acusou o defensor de amarelar, né? Cara, esse Agüero foi o maior palhaço, cara. Nunca jogou bola, cara. Né? Esse cara sempre foi um palhaço fraquíssimo, mais ou menos. Jogador mediano que teve empresário. E jogador que tem empresário, né? E o Agüero, o Messi tirou ele da seleção, ainda fica coçando merda, né? Pega o chupa o vice, cara. No caso de hoje, a crítica à arbitragem da Copa aconteceu logo após a classificação sobre a França, na semifinal. O camisa 16 reclamou da postura dos árbitros, principalmente em relação a Lamine Yamal. Há 3 jogos convivemos com a situação. Estamos falando de mais de 10 ou 15 faltas que não são marcadas. Se você não apitar, os defensores continuam fazendo a mesma coisa. A permissibilidade é evidente, disse o Meia ao jornal AS. Cara, a verdade é que fez o jogo certo, cara. Fez o jogo certo. A Espanha jogou o jogo certo. E você vai dizer que não deveria ser expulso o Enzo Fernandes, né? O Enzo, que bateu o ano todo, né? Deu pancada o ano todo. Pelo amor de Deus, cara. É choro de chorão, né, cara? É choro de chorão. Isso que é a verdade, né? É choro de chorão. Isso que é a verdade. Infelizmente, cara, a verdade é que é choro de chorão. E tem que saber perder também, né, pessoal? Tem que saber perder também. Isso que é a verdade. E perderam na bola. Na bola mesmo, né? Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e fechado com o Verdão, né? Debate raiz é aqui, né? Tamo junto nessa. Vamos bater aquele bolão, né? Aquele bolão que é com vocês. Peço o like de vocês. O Brasileirão 2026 pega fogo. Voltou com tudo, né? Voltou com tudo. Vamos falar nele, né? E já vamos pro Giro de Notícias Palmeiras. E só aqui no melhor canal do YouTube palmeirense, né? O canal Fala Porcada 1914, né? Vamos passar aqui o Giro de Notícias. Falar aqui, né? A tabela, né? Palmeiras líder, 41 pontos. Agora o brasileiro fica evidente, né? 41 pontos, né? Flamengo, 34 pontos, segundo. Fluminense, 32 pontos em terceiro. Bragantino em quarto, com 30 pontos. Em quinto, Atlético Paranaense, com 30 pontos. Em sexto, Bahia, com 29 pontos. Em sétimo, Curitiba, 26 pontos. Em oitavo, São Paulo, 25 pontos. Em nono, Botafogo, 25 pontos. Em décimo, Vitória, 25 pontos. Em 11º, a equipe do Atlético Mineiro, 24 pontos. Em 12º, Corinthians, 24 pontos. Em 13º, Cruzeiro, 24 pontos. Em 15º, Internacional, 21 pontos, né? 21 pontos. Em 15º, Santos, 21 pontos. Em 16º, Grêmio, 21 pontos. Em 17º, agora a zona de rebaixamento, Vasco, 20 pontos. Em 18º, Mirassol, 19 pontos. O Mirassol deu uma subida, viu? Mirassol, 19 pontos. Em 18º, a equipe do Remo, 18 pontos. Essas equipes ainda têm chance de sair, né? Agora, o time da Chapecoense está rebaixada, na minha opinião. 9 pontos, né? 9 pontos de lanterna. Jogos já 19ª rodadas. Tem Botafogo 2, Santos 1 na quinta-feira passada. Teve no Barradão, Vitória 1, Vasco 0. Teve Fluminense 1, Bragantino 1, né? E teve Mirassol 2,
Grêmio 1, grande vitória do Mirassol, né? Aí vai ter amanhã, 19h30, jogão Atlético Mineiro e Bahia, jogo muito importante do Atlético Mineiro e Bahia, né? Aí tem no Couto Pereira, na quarta-feira, 19h30, Curitiba e Palmeiras. E também tem no Morumbi, tem São Paulo e Paranaense às 21h30. No Beira-Rio, tem Internacional e Cruzeiro. Na Arena Codá, tem Chapecoense e Flamengo, 21h30. E na quinta-feira, fechando a rodada, tem Corinthians e Remo, fechando a rodada, né? A 20ª rodada, tem também a 20ª rodada, que eu vou botar logo aqui, tem na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Inter. Na Vila Belmiro, no sábado, tem a equipe do Santos contra o Chapecoense. E na parte de São Januário, tem Vasco e Mirassol. No Mineirão, tem Cruzeiro e Botafogo. Na Bahia, tem Bahia e Corinthians. No Cício de Souza Marques, tem RB Bragantino e Curitiba. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Fluminense. E no Maracanã, no domingo, né, tem Flamengo e São Paulo. Bom jogo, hein? E também tem no Mangueirão, Remo e Vitória. E no domingo, no Nubank Park, a volta do Palmeiras ao Alice Park, ao Nubank Park, Palmeiras e Atlético Mineiro às 19h30, tá? 19h30 tem esse jogão. O Palmeiras vai saber o resultado da equipe do Flamengo. Esses são os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Peço a vocês o seu like, todos os créditos ao GE pela grande matéria que nos traz aqui. Pessoal, peço a vocês que deixem o seu like, compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal, ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e um lindo camisa do Palmeiras para vocês inscritos no canal Fala Porcada 1914. Vamos para o Giro Notícia, que começa com vocês aqui, começa com o Flaco Lopes. É o Flaco! Vamos! Atenção no gramado, Palmeiras tá na pressão. Ele recebe, domina, é o predador em ação. Chuta forte, sem chance pro goleiro. Flaco Lopes, goleador, artilheiro. A bola na rede balançou, a torcida explodiu. É o Flaco de novo, palestra sorriu. Flaco Lopes! Notícia do Flaco Lopes, né, pessoal? O Flaco Lopes que vai ter 10 dias de descanso, né? Só deve voltar na quarta-feira e de segunda, de 8 a 10 dias, na segunda para quarta-feira da semana que vem. O Flaco Lopes está fora do jogo contra o Curitiba e fora do jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, né? O Flaco Lopes está fora, será desfalque do Palmeiras, pode até não jogar mais, se chegar uma proposta de torno de 40 milhões de euros. Agora a notícia do Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar. Chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, muralha, alviverde pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras. Grande Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes que vai ter seu contrato renovado até 2029, está muito perto de ser anunciado esse contrato renovado, até que fim. E Gustavo Gomes fica no Palmeiras até 2029. Grande chefão, a grande notícia do Gustavo Gomes. Agora é a vez do Palmeiras. Domina a bola, é do Palmeiras. Avança o time, que emoção. Paulinho, estufou a rede, é gol. A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras! A notícia sobre o Paulinho, né, pessoal? O Paulinho deu entrevista no podcast do Palmeiras, né, no TV Palmeiras, e disse que tem condições de jogar de 60 a 70 minutos de jogo, cara. Que é um absurdo, né, cara? Cara, o jogo todo, cara, não dá, né, cara? A verdade é essa, cara. O cara já tem 2 anos em Palmeiras, praticamente, e o cara não entra em forma para vestir a camisa do Palmeiras, né, cara? É uma coisa inusitada, né, o Paulinho, né? Infelizmente, Paulinho só vai pro jogo 60, 70 minutos e vai ter jogos escolhidos individualmente para que o Paulinho possa jogar, né?
para que o Paulinho possa jogar. Cara, é muito complicado. A situação do Paulinho, só Jesus na causa, né? Agora a vez do Maurício. Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! Norte Forest é o grande time que tem interesse no Maurício, né? Norte Forest e o Atalanta, né? Norte Forest sondou a situação do Maurício. O Atalanta ofereceu 18 milhões de euros, o Palmeiras pede 20 fixo, o Norte Forest quer por 18 milhões de euros. Abriu já na transferência, a tendência é que o Norte Forest e o Atalanta travem um duelo para quem leva o Maurício embora, né? O Maurício, que é um jogador comum e que poderia ser vendido e servir para bater as metas do Palmeiras e trazer o Danilo, né? Isso que é verdade. O Danilo chegaria para uma luva. Cara, eu venderia o Alan, tá? E traria o Danilo. Porque o Danilo já entraria no meio de campo e tinha muito jogador no ataque, né? Ou o Alan ou o Flaco Lopes. Na minha opinião, eu venderia um dos dois para trazer o Danilo. Essa é a minha opinião. Não sei a sua, eu queria a opinião de vocês. Agora é a vez de Luigi. Chama o moleque da base, vai Luigi! Do gramado a esperança no olhar, a bola busca o destino, Luigi vai chutar, é gol, explode o Allianz Parque, a torcida é o pulmão do ataque, Luigi, o nosso artilheiro, do Verdão, o gol é guerreiro. Dali, Luigi! Luigi, né, que deve ser emprestado no New York City, deve pegar o Luigi, né, e ser emprestado o Luigi, e depois podendo vender por 35 milhões de reais, né, uma meta que o Palmeiras pode chegar. Cara, tomara que o Palmeiras consiga, né, vender o Luigi, né, é um jogador que vai ajudar bastante, mas só pode ter, o Palmeiras quer 6 meses, o time do New York City quer 1 ano, né, de contrato, porque o campeonato americano começa agora, no meio do ano, e termina no outro mês. O Palmeiras já começa no ano que vem. É diferente dos calendários, né? Do Brasil e dos Estados Unidos, né? Mas a verdade é que o Luigi deve sair do Palmeiras, né? Agora é a vez do Giai. Aê, o Allianz tremeu! Solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar. Pela lateral, o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Gol, Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Notícia do Palmeiras, Giai, né? O Como da Itália tem real interesse no Giai, né? Será que agora sai a proposta que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer 22 milhões para o Giai, cara. 22 milhões de euros. Cara, será que o Como está com esse dinheiro todo para oferecer para o Giai? Será que esse dinheiro vai chegar realmente para o Palmeiras? E o Como da Itália vai levar o Giai, cara? Seria formidável. 22 milhões de euros para o Giai, na minha opinião, seria espetacular, tá? Seria espetacular, na minha humilde opinião, essa venda do Giai. Na minha opinião. Respeito a opinião de todos, tá? Respeito a opinião de todos. Mas seria muito formidável uma venda do Giai para o Como da Itália. 22 a 25 milhões de euros. Bastante dinheiro para o Giai, na minha opinião. Mas se chegar, tem maluco para todos os lados, né? Já é craque, pessoal. Diga que o Giai é craque, para que o Giai seja vendido para o Como da Itália. Agora a vez do Ramon Sousa. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Pessoal, peço a vocês que deixem seu like, comente, fique à vontade com seus comentários, a gente vai ler todos, né? Falar do Ramon Sousa, né? Ramon Sousa, que é um jogador que
nem jogou a Copa do Mundo, né? E Ramon Sousa está prestes, sim, a voltar, né? Depois de contusão, voltar ao Palmeiras, né? Jogar com o Palmeiras, que foi contundido praticamente para a Copa do Mundo. Se recuperou a tempo, igual o Piquerez, né? E só foi passear na equipe do Paraguai. Cara, o Ramon Sousa é mediano, o Palmeiras espera uma proposta do Ramon Sousa, e eu também, né? Cara, tem cada contratação do Palmeiras que eu não entendo, né? Tem cada uma contratação do Palmeiras que eu não entendo. O Ramon Sousa é uma delas, né? Para mim, um Bagre, um Rony 2.0, tá? Na minha opinião. Agora é a vez do Alan, né? Alan no ataque, olha o perigo. Com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode. É gol do Alan. Vibra o chão, treme alviverde. Dali Alan, é guerreiro. Dali Palmeiras, é o Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Grande Alan, né? Alan que vai ter proposta, o Palmeiras quer em torno do mínimo 40 milhões de euros. Cara, eu venderia o Alan, tá? O Alan, o Flávio Lopes venderia para trazer o Danilo, tá? O Palmeiras precisa de caixa, o Palmeiras precisa de um cara no meio de campo ali para comandar junto com o Marlon Freitas e o Andrés Pereira. O Palmeiras tem muito atacante, cara. Vendia o Alan ou o Danilo, já que o Paulinho tem 70 minutos, tem o Arias que pode jogar pelo lado direito. Cara, tem o Flávio Lopes, que o Vitor Roque tá voltando. Eu tentaria, sim, uma venda do Alan ou do Flávio Lopes. Eu venderia os dois, tá? Eu não ficaria com os dois, não, tá? Na minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? E o Abel teria um elenco muito bom mesmo, com 3 volantes espetacular e com um banco de reserva com Luiz Pacheco e Lucas Evangelista e Lasso, que para mim daria conta do recado, na minha opinião, tá? Eu venderia os dois. Eu queria a sua opinião sobre Alan e Flávio Lopes. Agora a vez de Felipe Anderson. Boa, o mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. Felipe Anderson, né? Felipe Anderson, cara, foi a maior enganação do Palmeiras junto com o Lucas Lima, né? Foi uma das maiores enganações do Palmeiras junto com o Lucas Lima, na minha opinião, foi o Felipe Anderson. Desculpa dizer, foi uma das grandes enganações da sociedade esportiva Palmeiras, foi o Felipe Anderson. E o que eu vejo é que o Felipe Anderson não dá mais, né, cara? Não dá mais, na minha opinião. O Felipe Anderson é um jogador que se machuca muito no Palmeiras. O campeonato italiano é uma coisa, né? A qualidade técnica caiu demais no futebol italiano, né, pessoal? Vamos ser sinceros. A qualidade técnica do futebol italiano não existe mais, né, cara? Não existe mais. Caiu muito a qualidade técnica do futebol italiano. E hoje o Felipe Anderson a verdade é isso, a Felipe Anderson vive no futebol italiano, né? No futebol italiano. Entendeu? Porque, com todo respeito, cara, com todo respeito mesmo, Felipe Anderson é muito fraco, cara. Fraquíssimo. E o Vasco tem interesse, né? Que o Vasco leve o Felipe Anderson. Quem for, leve o Felipe Anderson e faça bom proveito. Apesar que o Palmeiras não quer vender o Felipe Anderson de jeito nenhum. O Palmeiras adora um bagre, né? Só Jesus na causa. Agora é a vez do Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar. Do alto Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. A verdade é que o Murilo tem altos e baixos, né? Será muito importante o Palmeiras, mas a verdade, o contrato até o final de 2027. O Palmeiras pensa na renovação de 2029, está conversando com o seu staff, mas tá difícil, hein? Porque o Murilo quer jogar e sabe que vai ter uma concorrência boa, que é o Barbosa, né? Vai ter uma concorrência boa, que é o Barbosa, o Murilão, e o Palmeiras pensa na possível venda do Murilo, né? Pensa na possível venda ou renovação de contrato do Murilo. A verdade é essa. O Murilo, que é um jogador interessante, né?
um jogador muito interessante, tem muito a correr. Não foi, cara, eu tava olhando, e não foi campeão da Libertadores, não. Quem foi o Luan, né? Bicampeão da Libertadores. Interessante, né? E o Murilo é um jogador que realmente o Palmeiras pensa numa renovação de contrato e pode ter essa renovação complicada, porque o Murilo quer jogar e deve revezar nesse ano com a camisa do Palmeiras. Agora é a vez de Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare! A rede está segura, o céu vibra! Carlos Miguel, a mão que cala a sorte! A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Grande Carlos Miguel, né? Carlos Miguel que é um jogador pegando muito, né? Apesar que agora vai ter uma briga com o Kaique, né, cara? Kaique Pereira, que tá de volta ao Palmeiras, né? Kaique Pereira, que tá de volta ao Palmeiras. Vai ter uma boa briga aí. O Kaique Pereira e o Carlos Miguel pela vaga, que o Palmeiras vai ganhar muito, né? Com esses dois goleiros, na minha humilde opinião. Vai ganhar bastante com esses dois goleiros, Kaique e Carlos Miguel. O Palmeiras vai crescer muito. E para mim, o goleiro da Copa, um dos goleiros da Copa, vai brigar também. Vai ser um dos goleiros da Copa, o Carlos Miguel, né? Que é um grande goleiro, tanto no tamanho quanto na agilidade. Tá pegando muita bola no Palmeiras, tomara que ele siga assim. Agora é a vez de Emiliano Martins. Oh, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano, guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível! A rede estremece, o chiqueiro vai à loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação! Mais um bagre, né? O Palmeiras doido para se livrar desse bagre. O Real Betis queria ele, mas contratou o Bernal, né? Por 8 milhões e meio de euros. O Palmeiras doido para se desfazer do Emiliano. O Palmeiras vai buscar um cara lá na Noruega, né, cara? É uma coisa interessante que eu não entendo no Palmeiras, né? Só o Palmeiras para fazer essas coisas, essas maluquices, né, cara? Essas maluquices. Mas o Palmeiras está doido para se desfazer do Emiliano. Tomara que consiga, a janela se abriu, chegar uma proposta boa. O Palmeiras vende sim o Emiliano Martins. Que para mim, cara, o Abel disse na coletiva que não queria contratar porque ia tirar a vaga do Luiz Pacheco. Quem tira a vaga do Luiz Pacheco é esse bagre do Emiliano Martins, na minha opinião. Tamo junto nessa, agora é a vez de Abel Ferreira. Aê, Abel, o mestre do título, vamos lá! No tabuleiro, a mente do mestre é a nossa oração. Cada peça um guerreiro em campo, a perfeição. É o grito da arquibancada, a explosão. Bandeiras do Palmeiras num só coração. Abel Ferreira é campeão. É campeão! É campeão! Grande Abel Ferreira, né? Abel Ferreira fez um trabalho muito brilhante de 2020 a 2023, mas de lá para cá, só Jesus na causa. Abel Ferreira fez um contrato com o Al Saad da Arábia, né? Dos sauditas. E o Palmeiras que pagou essa multa, essa rescisão desse pré-contrato que estava na FIFA, né? A verdade é que o Abel só não foi para esse clube da Arábia porque a família não quis ir. O Abel não ama o Palmeiras, pessoal. Bota na cabeça coisa na cabeça. O Abel gosta do Didinho, que ganha mais de 3 milhões com a camisa do Palmeiras, né? Nem o futebol europeu paga isso, né? 3 milhões de reais para comandar a Sociedade Esportiva do Palmeiras. E o Abel não fez a renovação do contrato, ele não botou multa porque ele gosta do Palmeiras, não. Ele botou multa porque ele está amarrado à Leila Pereira, né? Porque o Palmeiras pagou essa rescisão do contrato, do pré-contrato assinado. E está amarrado à Leila. Os a Leila na coletiva, numa entrevista que fez homenagem a ele, teve uma festa em homenagem ao Abel Ferreira, nem disse que ia tentar renovar, porque sabe que a palavra foi até o final de 2027. Dificilmente Abel Ferreira ficará no Palmeiras. E também tá com raiva. Cara, o Abel tá ficando sem a alegria daquele Abel, na minha opinião, tá? Agora a vez de John Arias. É o Arias! Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão,
cumpriu o aviso, chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras, John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras, John Arias, decisivo demais. A verdade é que John Arias, né, cara, jogou um futebol muito bom, né, nessa Copa do Mundo, né? Jogou um futebol muito bom nessa Copa do Mundo, jogou na posição dele, né, pessoal? Jogou na posição dele, a posição ali de meia, né? Ali de meia, atrás do atacante, e fez uma grande Copa do Mundo, John Arias. O Abel tem que aprender a colocar o cara na posição certa, né? E por isso que eu digo, uma venda do Alan não seria ruim, não. Por quê? Porque botaria o John Arias na posição real dele, pelo lado direito, como ele destacou no time Fluminense, né? Aquele motorzinho diferente, né? Cara, eu venderia o Alan, tá? Desculpa dizer, eu venderia o Alan, na minha humilde opinião, tá? Desculpa dizer, tem que ter um elenco. Cara, vai ter jogador, vai ficar fora. Para trazer o Danilo, se ia para vender o Alan, eu venderia sim o Alan e ficaria um time mais robusto, na minha opinião. Agora é a vez de Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu, chama no passe, Marlon! A visão no lance, o corte seco pro meio, espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança o céu. É Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu. É a glória no peito, é nossa celebração. Grande Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, que é um jogador que chegou e tomou conta ali na parte defensiva do Palmeiras, né? Marlon Freitas é diferente, sim. É um jogador que realmente é um jogador que faltava no Palmeiras, né? Depois da saída do Felipe Melo, a gente não tinha esse jogador diferente, na minha opinião. Grande Marlon Freitas, merece todos os nossos aplausos. Marlon Freitas é um jogador realmente diferente e merece nossos aplausos, sim. O Marlon Freitas, o Marlão da massa, né? Grande Marlon Freitas e, para mim, a melhor contratação do Palmeiras nos últimos tempos, tá? O Marlon Freitas. Agora é a vez do cracaço de bola, Eric Belé. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa o manto ao viver de clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dali Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! Grande Eric Belé é um canhotinho bom de bola. É por isso que eu digo, tem que vender. Se esse menino para ter chance, vai ter que vender jogador. Tanto o Ala quanto o Flaco Lopes. Esse Eric Belé é diferente, sim. Um canhotinho bom de bola. O canhotinho extra classe, na minha humilde opinião. O jogador que merece realmente ter mais minutagem com a camisa do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de todos. Mas o Palmeiras tem que vender para dar mais minutagem a esses jogadores meninos. O problema é que a Leila está segurando por causa que o Abel pede, né? O Abel não gosta de trabalhar com o menino da base. Isso que é a verdade, né? Infelizmente. Agora é a vez de Andréas Pereira. Ô, meu Verdão! Do meio campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andréas Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Grande Andréas Pereira, né? Andréas Pereira, para mim, um baita jogador. É um dos jogadores que poderia ter ido para a Copa, né? Na minha opinião. É um dos jogadores que poderia ter ido para a Copa, o Andréas Pereira. Eu acho que o Andréas Pereira foi injustiçado. Andréas Pereira e Matheus Pereira do Cruzeiro, para mim, eram os dois jogadores que não deveriam ter ficado fora da Copa do Mundo. Mas, infelizmente, a panelinha do Casemiro, o Ancelotti caiu nela e terminou convocando só os companheiros do Casemiro. E daí a desgraça que foi. A Argentina vice-campeão e a França campeã, a Espanha campeã. O Brasil poderia ter chegado na final. O Brasil tem tal condições de chegar a uma final, com certeza, de chegar a uma grande final. Entendeu? A verdade é essa. Tinha que ter tal condições de chegar a uma grande final, né? Tamo junto nessa. Pessoal,
Mande sua mensagem, já vamos ler muito mais aqui para vocês as mensagens. Enquanto isso, os notícias do Palmeiras, também tem a notícia do Arthur. A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! Grande Arthur, Borussia Dortmund da Alemanha tem o interesse de 10 milhões de euros, ofereceu ao Palmeiras. O Palmeiras recusa. O Palmeiras tem interesse em torno de 20 milhões de euros ou para sentar para conversar pelo Arthur. Menino da base, e eu repito para vocês, tá? O Arthur será aquele jogador, o lateral esquerdo da próxima Copa do Mundo, com certeza, cara. 2030, o Arthur vai brigar por essa vaga, sim, na minha humilde opinião. O Arthur, e aliás, vocês se lembraram do Piquerez quando o Arthur estava na lateral esquerda? Eu não se lembrei. Eu só tinha medo quando era o Jefté que entrava, né? Era o Jefté. Mas o Arthur, para mim, foi uma grata surpresa. Joga muita bola. E o lateral esquerdo, sub-15, sub-17, sub-20, joga bola demais também. Habilidoso, que é uma beleza, tá? E também tem a vez do Vitor Roque. Aê, o Allianz tremeu! Chama o Vitor! A bola flutua, ele avança no lance, o drible é um raio. O espaço encontrado, o destino traçado, o alvo marcado. Explode a rede, é Vitor Roque, o estádio virou um só. Dali Verdão, a massa enlouquece, o grito vem da alma. A paixão não se cala, a glória é nossa e o gol é do povo! Grande Vitor Roque, né? Vitor Roque, que é um jogador que fez muita falta, se contundiu bastante por semestre, fez o gol do título, né? Contra o time do Paulistinha, né? O Paulistinha, que para mim era obrigação ter ganhado, e ganhou, parabéns. E voltou antes dos jogadores voltarem das férias, né? Que teve na Copa do Mundo, para tentar se recuperar e estar em campo, pelo menos no banco de reserva, quarta-feira contra o Curitiba. É pra explodir, é gol do Palmeiras. A torcida grita, vibra sem parar. É o Jefté, é o terror. Jefté, 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 Jefté. Realmente é o terror que faz raiva até que já morreu. Se machucou, só volta em 2027. Quer voltar antes, Jefté. Mas a nossa torcida é que ele volte só em 2027. Volte tranquilo, Jefté. Não volte agora, porque a gente não está precisando de você. A gente tem 2 laterais muito bons. A gente sabemos que sua personalidade, a sua vontade, né, de voltar agora, mas não vem atrapalhar não, Jefté. Fica lá, se recupera e faz o óbvio, que vai ser muito bom para a gente, tá? Vai ser muito bom para a gente ter você ali, só aplaudindo e estando ali no banco de reserva. Será muito bom ter você. Parabéns, Jefté. Fica lá e não volta não, pelo amor de Deus, Jefté. Não volta não, deixa tu quieto lá, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Grande Jefté, que Deus abençoe sua recuperação. Agora é a vez dele. Barbosa! A muralha rompeu o protocolo! E a voz da torcida explode em um só grito. Alexander Barbosa defendeu o nosso manto, fez o gol da vitória, emocionou a cada canto. É guerreiro do Verdão, com raça e com amor. Alexander Barbosa, nosso goleador. Goleador! Grande Alexander Barbosa, né? Alexander Barbosa, zagueiro bom, realmente zagueiro bom, com personalidade, mas eu tenho uma ressalva. É melhor que o Murilo para vocês? O Alexander Barbosa é melhor que o Murilo? Eu não acho tanta vantagem para o Murilo, não, o Alexander Barbosa. Desculpa dizer. Na minha opinião, não sou o dono da verdade, né, cara? Não sou o dono da verdade. Acho um zagueiro muito bom, que vai ter 3 zagueiros excelentes, né? Benedetti, Koné
Benedetti e Fux, para mim, são as grandes lástimas, né? O Koné, para mim, é melhor que eles dois. E o Naves, que foi vendido, né? Infelizmente, o Naves foi vendido porque o Abel não batia bem com o seu empresário, né? A verdade é essa. E o nosso grande Barbosa vai jogar no Palmeiras. Teve a suspensão, que pegou 2 jogos de gancho no Botafogo, cumpriu já um jogo, e no segundo jogo pegou a absolvição e deve estar apto para jogar contra o Curitiba. O Barbosa, eu acho que o Palmeiras vai ter 3 zagueiros contra o Curitiba, viu? Na minha opinião. E seja bem-vindo o Alexander Barbosa, né? Agora é a vez dele, né? Felipe Riquelme. Ô, meu Verdão! Do chiqueiro sai o grito de guerreiro. Riquelme com a raça é o primeiro. Do campo inteiro ele fez o gol. Com a força do nosso manto, a torcida explodiu de tanto amor. É o Palmeiras, meu amor. Felipe Riquelme, né? Busch, da Bélgica, 20 milhões de euros, deve ser oficializado essa semana. Felipe Riquelme está a um passo de ser vendido para o futebol belga, né? O futebol belga deve levar o Felipe Riquelme 20 milhões. O Felipe Riquelme estava dizendo que ia ter mais minutagem, mas parece que vai ser vendido e vai entrar um bom dinheiro em caixa, né? 120 milhões de reais vai ajudar bastante na chegada de chegar ao montante de 400 milhões em venda de jogadores, né? Será formidável. E o Felipe Riquelme, para mim, é um bom jogador. Não vejo esse jogador todo. Tem gente que diz que é um cracaço de bola. Eu não acho o Felipe Riquelme esse jogador todo, não, tá? Desculpa dizer, eu não acho esse grande jogador que o pessoal fala do Felipe Riquelme, não. Na minha humilde opinião. Eu queria a opinião de vocês também para a gente debater, né? Deixar seu like. Agora é o meu xodó, né? É o meu xodó. O que eu venho falando desde o ano passado, e graças a Deus o Palmeiras parece que está ouvindo minhas vozes, né? E trouxe o xodó de volta. É o Kaique. O Kaique Pereira, o meu goleiro do Palmeiras titular, na minha opinião, melhor que o Carlos Miguel. Kaique! Do paredão, um grito ecoou. A mão gigante que a vitória salvou. Voando baixo, um raio no gol. A massa canta, é o nosso xodó. Kaique Pereira, glória e fulgor. Kaique Pereira, o melhor, o melhor. Grande Kaique Pereira, né? Kaique Pereira, para mim, eu vim falando faz tempo. Tava pegando muito pênalti, até sinal de Wi-Fi lá em Portugal, né? À toa que o Porto e o Braga queria ele. E o Palmeiras trouxe ele de volta. Vai ser o segundo goleiro no momento, né? Segundo goleiro do Palmeiras. E o Lomba deve sair ao fim do seu contrato. O Lomba não deve ficar na sociedade, porque o Palmeiras é a grande alegria da gente. O Lomba não deve ficar. E o Kaique Pereira tomando conta do gol do Palmeiras, que vai ser formidável, na minha opinião. Grande parabéns à sociedade do Palmeiras em a volta do Kaique Pereira. Agora é a vez do Piquerez. Piquerez soltou a bomba! Gol do Verdão! A raça vibra, o chão treme. É o Palmeiras, meu amor! Com o manto verde, glorioso, mais uma vitória. Gritaria da massa, gritaria da massa. Grande Piquerez, né? Piquerez, que é um jogador muito bom de bola, se machucou, foi para a Copa, foi passear com o Uruguai, que saiu na primeira fase, né? Deu um passeio lá, já voltou e deve começar no banco de reserva, na minha opinião, deve começar no banco de reserva no segundo semestre. Eu acho que o nosso menino Arthur está pedindo passagem e deve continuar como titular, na minha humilde opinião, o menino Arthur, né? Na minha humilde opinião. E o Piquerez, cara, o Palmeiras terá 2 laterais muito bom para esse segundo semestre, Arthur e Piquerez, que vão brigar para a vaga, assim, senhor, né? Agora a vez desse lástima desse... Atenção, subiu o zagueiro, é bola parada. Olha a subida do Futs. Do fundo da defesa, o salto ganha o ar. Subiu no segundo andar, ninguém pode parar.
Olha o gol, a rede vibra no chiqueiro. É Bruno Futs, o zagueiro guerreiro. Explode a massa, o Palmeiras é gigante. Aglomeração de amor, o grito é estrondante. Grande Bruno Fux, né? Bruno Fux, que boa pessoa, pode ser, falam muito bem dele, mas como jogador de futebol, fraquíssimo. Eu acho o zagueiro fraquíssimo. Venho falando disso do Bruno Fux faz tempo, né? Bruno Fux, para mim, é muito fraco mesmo, tá? Um zagueiro fraquíssimo, na minha humilde opinião. Desculpa dizer aqueles que acham o Bruno Fux bom zagueiro, mas acho fraco. Tem uma saída de bola boa, mas de resto, cara, para mim não serve para vestir a camisa do Palmeiras. Bruno Fux tem proposta no Internacional para deixar o Palmeiras, deve ser a 4ª opção do Palmeiras, e eu venderia sim o Bruno Fux se chegasse a proposta real para deixar o Palmeiras. Para mim, fraquíssimo. O Koné pode tomar conta da 4ª defensor do Palmeiras. Bruno Fux e Benedetti pode deixar o Palmeiras, graças a Deus, e vão com Deus, né? Agora é a vez dele, Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, monstro na zaga, com um corte a torcida grita. Ele lança, o ataque avança, é o Verdão em busca da glória infinita. Chute forte, a rede estremece. Gol do Palmeiras, a massa enlouquece. É o grito da geral, é emoção sem fim. Gol! Pelo Palmeiras, vibra o jardim! Luiz Pacheco, né? O Abel disse que não pode contratar o volante por causa que vai tirar o espaço do menino. Mas que tá tirando o espaço do menino é um bagre. Desgraçado que esse é o melhor Mastini, né? Um bagre que para mim já deveria ter saído do Palmeiras há muito tempo, né? É isso que é verdade. Isso que é verdade. Infelizmente, né? O Abel tem cada coisa que só Jesus. E esse menino, para mim, é o melhor volante hoje do Palmeiras. Quando entra muito bem. Isso que é verdade. E eu gosto muito do futebol do Luiz Pacheco. Agora é a vez de Lucas Evangelista. Aê, a visão lá na frente, chama o passe, Lucas! O toque corta a linha, a clareza que o meio pede, a bola encontra o destino final. É gol! Lucas Evangelista explode a massa no alviverde. O grito que vem da alma, a paixão que não se cala. É, Lucas Evangelista, pessoa boa, gente boa, mas jogador mediano para fraco, né? Ah, o Palmeiras caiu de rendimento quando ele saiu. Jogador mediano, tá? Faz o feijãozinho com arroz e pronto, final, tá? Não é um jogador extra classe, na minha opinião. Jogador mediano e deve ter seu contrato renovado até 2028, dezembro de 2028. O contrato de Lucas Evangelista vai até 2027, mas por uma cláusula que tem lá de total de jogos, automaticamente renova até 2028. E o Abel deve fazer isso, né, cara? Deve fazer isso, essa renovação do contrato, botar de mais jogos, porque o Abel gosta de bagre, né? Eu adoro um bagre, é o Abel Ferreira, né? Agora vamos ver o futebol, agora é a vez do Kelvin. A massa explode, é o nosso artilheiro, Kelvin Guerreiro, seu gol incendeia. Com a força do Verdão a gente grita, do alto da arquibancada, que jogada bonita. Vibra a torcida, é gol! Vibra a torcida, é gol! Grande Kelvin, né? Kelvin que jogou muito até Paranaense, jogou muito no Dinamo Kiev da Rússia. E, cara, no Palmeiras não joga nada, cara. Não sei o que é. Será que é o esquema tático do Abel, cara? Que faz o Kelvin não render nada? O Kelvin jogou muito nesses dois clubes, cara. Eu gosto do futebol do Kelvin. Mas no Palmeiras ele não rende nem a metade que jogou nesses dois clubes. Jogador novo, jogador que veio para ser titular do Palmeiras, na minha opinião. Mas, infelizmente, não rendeu nada. E o Vasco da Gama tem real interesse no Kelvin. Cara, eu venderia se for um preço justo que o Palmeiras comprou, né? O Kelvin. Mas o esquema tático do Abel também atrasa muito o Palmeiras, né? Na minha opinião, alguns jogadores não estão rendendo por causa do próprio Abel Ferreira. Essa é a minha opinião. Agora, para fechar nossa notícia do Palmeiras, é o Heitor. A rede estufa,
e o tempo para. O eco do grito molda o concreto da arena. O passe que corta o ar encontra certeza. A alma do manto reflete na luz que emana. Heitor! O nome que a massa desenha no vento. Explode o chiqueiro, é o vértice do momento. Grande Heitor, né? Heitor, pra mim, considerando o Luiz de alguns jogadores, tem que ter mais chance de ser travante muito bom de bola, cara. Pense no centroavante de bola, como o Felipe Tereza, que veio do Flamengo, que não tem mais idade de jogar copinha. O Palmeiras tem que se aproveitar aí na base. Tem que aproveitar no profissional, tá? Na minha opinião, tem jogadores que não podem ficar de fora. Cara, o Abel Ferreira, só Jesus na causa, né, cara? Cara, eu queria que o Abel saísse, viesse um Galhardo da vida, né?